Meu caro amigo, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Hoje nós vamos falar sobre o pagamento dos precatórios. Você vai entender esta data tão importante que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Eu vou ler com você a Constituição Federal. Olha que interessante! Alguma vez você já leu a Constituição Federal? Você sabe que a Constituição Federal é a norma mais importante do país. Ela, na verdade, institui o Estado brasileiro e as suas regras gerais. Todas as demais leis estão subordinadas à Constituição Federal. E a Constituição Federal fala dos precatórios. E eu vou ler com você hoje a Constituição Federal. Você vai ver, vai ser um conhecimento bastante interessante. A propósito, eu convido você a ler a Constituição Federal. Se você nunca leu, basta entrar no site do Gov e você pode ler a Constituição Federal inteirinha, tá bom? Tem algumas coisas técnicas, mas muitas questões ali podem ser entendidas mesmo por uma pessoa que não tem formação em direito. É a principal lei do país e nós, todos os brasileiros, deveriam conhecê-la. A propósito, meu amigo, você confia que o Brasil está cumprindo a Constituição Federal? Deixa eu melhorar a pergunta, tá? Eu quero que você comente aí, deixa aí nos comentários. Você confia que o Poder Judiciário cumpre a Constituição Federal? O Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Brasil aí do Poder Judiciário, ele está cumprindo a Constituição Federal? O que você acha? Vamos fazer essa enquete? Deixa aí o seu comentário. Será que no nosso país a Constituição Federal é respeitada? Bem, eu já vou fazer a leitura, mas eu quero, se você conhece o nosso canal, que você deixe aí já o like, aperte o like, mostrando que você gosta do canal, assim eu fico feliz, o YouTube vê que você gosta desse assunto de precatórios. Se é a primeira vez sua aqui no canal, se inscreva no canal, porque tem notícia toda semana, nós estamos aí acompanhando os precatórios e eu quero trazer as novidades para você. Vamos lá então? Vou abrir aqui o site do Gov e te mostrar a Constituição Federal. E eu quero ler primeiro para você o preâmbulo. Eu acho o preâmbulo da Constituição Federal algo muito bonito e daqui a pouco nós vamos para o tópico que trata exatamente dos precatórios. Mas olha comigo se você não acha bonito. Dá uma olhadinha. Preâmbulo, olha o que está escrito. Nós, representantes do povo brasileiro, ou seja, os deputados reunidos lá em 1988 promulgando a Constituição, né? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Olha que texto bonito. Depois você pode ler, entrar lá no Gov. Eu acho muito bonito esse texto. Eles estão reunidos, apresentam aí os princípios básicos do Estado que está sendo formado, o Estado democrático, e pedem, inclusive, a proteção de Deus. Está lá na Constituição Federal um pedido daqueles que promulgaram a Constituição Federal, pedindo aí a proteção de Deus para o Brasil. Eu acho muito bonito. Mas agora vamos lá para o artigo 100. É o artigo 100 da Constituição Federal que trata dos precatórios. Está escrito assim no artigo 100 da Constituição Federal: os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Então, o artigo 100 já traz para nós a definição de que tanto estados, municípios, quanto o ente federal pagam as suas dívidas judiciais. Quando ele perde uma ação judicial, deve ser paga por meio de precatório, tá bom? E o precatório deve obedecer uma ordem cronológica de apresentação. Um precatório não pode passar na frente do outro. Então, só lembrando, o que é um precatório?
é um crédito que uma pessoa adquire com uma ação judicial contra o Estado. E este crédito deve passar de 60 salários mínimos. Pega aí o valor do salário mínimo, multiplica por 60. Se a pessoa ganhou uma ação com mais desse valor, mais de 60 salários mínimos, vai virar um precatório. Se for menor que 60 salários mínimos, vira um RPV, uma requisição de pequeno valor, e o governo paga em 60 dias. Mas como funciona o precatório, como é o trâmite do precatório até o pagamento? Dá uma olhadinha o que diz o parágrafo 1º do artigo 100. Os débitos de natureza alimentícia, ele vai definir o que são os débitos de natureza alimentícia. Compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º deste artigo. Então, meu amigo, logo o parágrafo 1º define o que são precatórios, aí, na verdade, débitos de natureza alimentícia. Você entrou com uma ação contra o INSS para receber sua aposentadoria, sua pensão, aposentadoria por invalidez, por tempo de contribuição especial, qual for, é uma ação de benefício previdenciário que gerou atrasados, vira um precatório de natureza alimentícia e tem prioridade no pagamento. Os precatórios comuns são aqueles de natureza tributária, indenizatórias, tá bom? Aquela empresa que entrou com uma ação para restituir alguns impostos que foram pagos a mais, ou a pessoa que sofreu uma ação de desapropriação de terra e depois entrou com uma ação para receber ali a indenização. Estes são precatórios comuns. Os de natureza alimentícia são aqueles que decorrem de salários e aposentadorias. O parágrafo 2º do artigo 100 diz o seguinte: os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, admitido fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Esse parágrafo 2º traz a prioridade de pagamento, tá? Os débitos, então, de natureza alimentícia, cujo portador, o dono do precatório, tenha mais de 60 anos de idade, ou seja portador de alguma doença grave ou portador de deficiência, esta pessoa tem prioridade, o precatório dele passa na frente até o valor de 180 salários mínimos, tá? Quando nós falamos de INSS, essa regra quase não é aplicada, porque o governo tem a praxe de pagar todos os precatórios em conjunto, não atrasam os precatórios. Se for atrasar os precatórios, deve pagar esses prioritários. Esses devem ser pagos primeiro. Agora, meu amigo, para os precatórios do município, do estado, aqueles que são muito atrasados, a pessoa recebe esta parcela até 180 salários mínimos adiantado e a diferença vai receber conforme a ordem cronológica, ou seja, com base na sua numeração ali do precatório normal, tá? Mas ele recebe uma parte adiantada. O parágrafo 3º diz o seguinte: o disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatório, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei, como de pequeno valor, que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, está dizendo aqui que não vira precatório aquelas condenações de pequeno valor. Você lembra o que é um pequeno valor? De 60 salários mínimos para baixo, tá bom? Tudo que for de 60 salários mínimos para baixo vira RPV, requisição de pequeno valor. E aí a pessoa recebe bem rápido. Agora, meu amigo, eu quero ler o parágrafo 5º com você, que na minha opinião traz o dia mais importante com respeito a precatório. Quando o assunto é precatório, você precisa entender o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal. Vamos ler? Está escrito assim: é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado,
constantes de precatórios judiciais apresentados até 2 de abril, olha que data importante, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Olha só, o parágrafo 5º começa assim: é obrigatória a inclusão no orçamento, ou seja, meu amigo, o governo é obrigado a incluir no orçamento todos os precatórios que foram apresentados. Como assim? Todos os precatórios que foram apresentados até o dia 2 de abril de um ano tem que incluir no orçamento do ano seguinte. Imagine, nós estamos no ano de 2025, todos os precatórios que foram inscritos agora em janeiro, fevereiro, março e até o dia 2 de abril, eles devem estar no orçamento para serem pagos em 2026. Girou, passou para o dia 3 de abril, esse precatório já passa a ser inscrito para 2027. Vai para o orçamento de 2027. Por isso você precisa conhecer o seu precatório. Quando ele foi expedido? Foi antes do dia 2 de abril de 2025? Então ele está inscrito para 2026. Se passar, você que tem um processo judicial e o seu caso ainda não virou um precatório, se passar do dia 2 de abril e virar então o seu precatório, vai ser inscrito para 2027. Agora, se o seu precatório foi inscrito antes do dia 2 de abril de 2023, você vai receber agora em 2025. Agora, meu amigo, dá uma olhadinha nessa notícia que saiu no Senado, nosso Senado aqui do Brasil, olha só. Estou aqui no site do Senado, tá bom? Líder do governo diz que o orçamento de 2025 deverá ser votado ainda em fevereiro. Olha que coisa fantástica, tá? Fantástica, assim, de estranheza. O orçamento de 2025, ou seja, quais vão ser os gastos, a destinação dos recursos do Brasil, os recursos públicos, o orçamento de 2025 deveria ter sido aprovado em 2024, mas ainda não foi. Foi apresentado, está no Congresso, mas ainda não foi votado. E aqui, segundo o líder do governo, vai ser votado até fevereiro. Por isso, meu amigo, nós não teremos o pagamento dos precatórios agora no comecinho do ano, porque sequer o orçamento de 2025 foi aprovado. Isso é muito trágico, é muito ruim. Eu gravei um vídeo aqui te mostrando sobre a previsão do pagamento dos precatórios de 2025, uma notícia bem interessante que saiu, que prevê ali entre julho e agosto o pagamento dos precatórios. Mas já adianto, ninguém sabe quando serão os precatórios. Eu recomendo que você assista esse vídeo, dá uma olhadinha no nosso canal, está lá, data do pagamento dos precatórios de 2025. Mas já adianto que a data exata ninguém sabe, tá bom? Ninguém sabe quando serão os pagamentos, exceto o governo, depois que for aprovado aqui o orçamento de 2025. O governo pode pagar em maio, pode pagar em julho, como pode pagar em novembro, porque ele tem até dezembro para fazer o pagamento, tá certo? Então nós estamos aqui na expectativa, assim que sair essa notícia eu quero trazer para você aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, meu amigo, porque eu quero trazer aqui em primeira mão para você quando serão os pagamentos dos precatórios, a data certinha, e vou te falar o passo a passo para você receber o seu precatório e não ter problema nenhum, tá joia? Agora você que não aguenta esperar, não quer esperar, precisa do dinheiro, estou à sua disposição também. Nosso canal se coloca à disposição para te ajudar a fazer a venda do seu precatório. Nós vamos indicar uma empresa segura que vai comprar o seu precatório, tá bom? Já indiquei esse serviço para centenas de pessoas aqui do canal. Você não vai pagar nada para mim, fique tranquilo, nem vai pagar para a empresa. Você vai sofrer, na verdade, um deságio do seu precatório. Tome muito cuidado com essa história de pagar. Olha, uma empresa entra em contato com você e diz que vai comprar o seu precatório, mas pede para você depositar 2, 3 mil reais. Isso não é correto, isso é golpe, tá? Você não precisa pagar nada para vender o seu precatório. A empresa vai pagar até as despesas de cartório. Fique tranquilo. Quem deve vender o seu precatório? Meu amigo, você que precisa de dinheiro, tá? Está precisando do dinheiro, faz a venda, porque tem lógica para você. Agora, se você não precisa do dinheiro, aguente, segure a mão que eu quero te manter atualizado, tá? Muitas pessoas estão perguntando se aqueles valores
continuam, né? A empresa fez uma promoção aí pagando bons valores no final do ano e continua assim. Durante todo o mês de janeiro, você vai ter um bom valor se você quiser vender o seu precatório. É uma boa oportunidade. Basta mandar uma mensagem de WhatsApp para esse número que está aparecendo aí, dizendo que você tem um precatório, quer fazer a venda, que nós vamos te explicar certinho como funciona. Valeu, meu amigo! Espero que você tenha gostado da notícia. O dia 2 de abril está chegando e vai fechar um novo bloco de precatórios. Fique atento a esta data. Valeu? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.